que, por exemplo, é uma academia que tem o mesmo campo de visão. Certo. Então não tem problema. Se fosse 2 andares... Isso. Agora, se fosse 2 andares, aí eu ia ter que ter um professor em cima e outro embaixo. Mais os 4. Mais os estagiários. Estagiários. Só que uma coisa que o conselho nunca parou para pensar, que uma academia, os custos com um profissional trabalhando são altíssimos. Apesar de ser uma remuneração baixa, por causa da CLT, tudo fica complicado. R$6 a hora. Entendeu? Então eu falo assim, o conselho que veio... O professor ganha R$6 a hora aula. Dependendo do lugar. Então, Renato, 6, você entende? 8 Agora você está Aí entendendo. você vê, né? R$6 a hora aula. Ó, agora... E aí você pega quanto, por exemplo, um nutricionista num consultório, uma consulta barata, quanto que é? 150, vai. Não. 90, R$80? R$70 uma consultoria. Tem consulta de 70? R$70. Mas dá uma hora? Não. Não. Vamos dizer que dê meia hora? No máximo. No máximo meia hora e ele usa um programa que chama-se Diet Win. Ele põe tudo no programa. Então ele pega, você põe para emagrecimento, você põe os dados da pessoa, nome completo, altura, sexo, idade e peso corporal. Ele vai dando todo o mapa da coisa. Ele te dá aquela fórmula básica. Vamos dizer que um cara desse consegue fazer R$140 a hora? Provavelmente isso. Para R$7 a hora de um professor dentro da academia? Já é muita coisa. Então agora você me entende por que eu não sou tão fã do conselho como eu já fui? Porque o conselho, e o pior, que na qualidade de conselho, ele não tem que brigar pela categoria. Quem faria isso seria o sindicato. Entendi. Sim. Então, o conselho... Ele é um fiscalizador. O conselho só tem o papel de proteger a categoria para ela não ser invadida por quem não tem direito. Sim. Por quem não estudou. Mas aí... Isso que para que ficar em cima dos profissionais? Perder esse tempo todo em cima dos profissionais e não atacar o cara que está lá dando aula no parque. Tem um cara lá no parque dando aula sem crefe, sem porcaria nenhuma. É o que a gente queria impedir, era isso. Isso ainda continua acontecendo. Quantas milhões de caras hoje estão na internet sem ser profissionais de educação física ensinando atividade física? Segundo a lei, não pode. Não pode orientar, não pode falar, não pode ensinar. Aí, juridicamente, é o outro lado da história. Os advogados lá do conselho, quando a gente chegava com uma denúncia, a primeira coisa que o advogado falou assim: professor, o senhor tem o endereço da pessoa? Não, não tenho. Então eu não posso notificar ela. Como é que eu chego a essa pessoa? Como é que eu chego nessa pessoa só por um canal dela no YouTube? Não chego nela. Eu não posso chegar no YouTube. Para eu agir contra essa pessoa, eu tenho que saber onde ela mora. Geralmente é só denúncia, né, Pinduca? Então, tem que ser uma coisa bem planejada, né? Descobrir onde o cara mora, saber o nome dele, o nome completo. Ele mora aqui, ó, levar lá. O cara tem que ser seu inimigo. Exatamente. Para você ter todo esse trabalho. Esse trabalho, você entendeu? Então, e o conselho, se não chega para ele mastigado, ele não sai da cadeira. Ah, entendi. Tem que chegar tudo isso para ele. Então, se não eles ficam lá assim, ó. Esperando. O dia inteiro assim. Então, a minha decepção com o conselho, ela vem ao longo do tempo. De vendo as práticas, as atitudes. Que nem fui eu, quando abri o primeiro Smart Fit em São Paulo, fui lá no Jardim Sul, morava lá perto, academia com um professor por horário. Lotada. 3.000 alunos. Você entendeu? O que eu fiz? Levantei todas as informações, levei lá no conselho. Cheguei lá no conselho, na época, falei com o presidente: olha aqui, ó, vou fazer uma denúncia, uma academia que tem 1.500 alunos, tem um professor por horário, o que é isso? Nós não vamos fazer nada? Ele falou assim: olha, eu vou ligar para o Jorge Steiner, que era o presidente do Confef, ligou para ele na hora, falou assim: aquela academia que você falou aí do Rio de Janeiro chegou em São Paulo também. O que nós vamos fazer? Eu falei assim: não, temos que tomar uma atitude, porque tem que regularizar isso. Não conseguiram fazer nada. Por quê? Porque a academia está dentro da lei. Não tem limite por aluno? Não existe dentro da lei e não existe nenhum lugar que determine que necessita-se de X alunos para X professores. Um professor é capaz de atender 50 alunos. É campo de visão. Não tem isso. E não conseguiu se estabelecer isso. Entendi. Então, a Smart Fit não está fora da lei.
Se não está fora da lei, não pode ser punida. Não pode ser punida. E por que a academia low cost funciona? Porque ela não te dá orientação verdadeira. Agora bota lá na internet lá o vídeo do cara, vê tudo pelo aplicativo, vê lá o vídeo, tudo. Meu, Às vezes a pessoa nem sabe que tem isso. isso anula o profissional de educação física. Anula. E o pior, olha que o MEC aceitou agora. Faculdade de Educação Física à distância. O cara não vai ter uma aula prática sequer. Nenhuma aula prática? Nenhuma. É sério? Entendeu? Então, Cariane, você vê a minha decepção? Eu sou do tempo que... Mas como é que... Nossa. É só nas provas. Só Não vai ter uma aula prática? tudo Não, online. você só vê o professor quando você tem o dia da prova. Tudo online, O Cariane. resto é online, você estuda em casa. Acabou. Você entendeu? Então eu falo assim, o CREF só está aí para tirar o dinheiro do profissional de educação física, porque não está somando Tá em caro, viu? nada. A anuidade é cara. Tá? Não está somando em nada. E tem tramitando lá no STF um pedido e um processo para a desintegração do conselho. Isso eu ouvi falar. Está lá e está na mão, acho que do Gilmar Mendes agora. E o Gilmar Mendes pediu vista para ele... E se desintegrar o conselho... Tem que desmanchar tudo. Tá, mas aí qualquer um pode dar aula. Qualquer um pode dar aula. Voltamos, Vira igual a administração de empresa, por voltamos como era antes. Agora, Que é Agora acaba a regulamentação Sim. da educação física dessa Sim. forma? acaba. Acaba porque se o STF voltar, a maioria voltar para a desinstituição do conselho, ele acaba, tem que ser fechado e acabou. E as faculdades, como que ficam? As faculdades continuam, porque a faculdade não precisa ter CREF. Você sabia que você pode dar aula na faculdade de educação física sem ter CREF? Não é necessário. Para atuar no meio acadêmico, não precisa de CREF. É, exatamente. É igual advogado. Por exemplo, você Sim. pode ser formado em Direito, dar aula na faculdade É. de Direito e não ter exame da ordem. O exame da ordem é para você trabalhar como advogado. Sim. Você Exato. Então você Pra pode... exercer o- Você dá aula na faculdade, eu tinha colegas que não só atuavam na faculdade. O que eles fizeram? Foram lá no conselho e pediram o congelamento do CREF deles. Ó, não estou só não atuando, pagar. não quero pagar. Aí eles congelam. Congela. Não paga anuidade. Ele não está Eu atuando. paguei esse ano, não sei quanto que é. Quanto foi? Eu não vi. Não Acho vi que não lembro. Deve ser em torno de 700, 800 É. reais. E por aí. Então, e agora me diz uma coisa. Falam que qualquer um pode dar aula. Qualquer um podia dar aula na sala de musculação, Júlio? Não. Hein, cara? Na época que não tinha essa E eu não me recordo disso. denominação de educador físico, eu lembro que os instrutores eram muito qualificados, porque eram geralmente pessoas muito treinadas. Pessoas que tinham interesse grande Sim. em musculação, estudavam, Sim. faziam cursos da federação, treinavam. Geralmente Ou eram seja, atletas. Ninguém era Muitos deles eram sedentário. Muitos deles eram atletas. Quantos personagens trainers que eu Lembra da conheci? Silvia? Opa! Quem ia discutir aquela mulher dando aula, velho? Não Manjava dava. muito, velho. Não dava. Então- Deixa quieto. Então, naturalmente, o instrutor de musculação era alguém que entendia de musculação. Senão ele não E era. muito. Prado deu aula. Senão ele Todos. não era. Paulo Lima deu aula. Você deu aula. Todos esses atletas Então- acabaram... A Nautilus, né? Parecia que era um clichê até. Você tinha que ser atleta para poder ser o professor. Se você não tivesse 44 de braço, você não dava aula em lugar nenhum. Não dava. No mínimo. É verdade, cara. 44 pra cima. Senão, verdade. instrutor de musculação sem músculo. É verdade, cara. Não tinha como. Não tinha como. Eu não sou contra, assim. Na verdade, para mim, o profissional que trabalha dentro da sala de musculação, na minha concepção, ele teria a obrigatoriedade de saber treinar. Isso não quer dizer ter um físico desenvolvido. Ele pode não ser grande, Sim. mas ele tem que saber fazer isso. Tem que Mas a saber. gente fazia prova. Quando eu fui Sim. entrar na Fórmula, na extinta Fórmula, que é Baritec, fiz prova prática. Tive que mostrar lá os exercícios na prática. E o cara com a prancheta anotando. E ser treinado, né? Exato. Então você, na Training Club, lá atrás, que era a maior academia de São Paulo, quando abriu vaga para estagiário, eu fui lá, né? Sentava todo mundo na quadra, tinha 500 pessoas fazendo prova na prancheta. Aí você fala assim, não tinha regularização da educação física, mas tinha o bom senso de qualificar pessoas
que tinham conhecimento. Não, você pega a faculdade de medicina inteira, quantos cadáveres, bicho e outras coisas eles não abrem? Sim. Não abrem, não mexe, não fuça, não Sim. fecha, não costura, Sim. não, É assim prática. não corta. É prática. É assim que Como é que você vai descobre. ser um cirurgião se operar? Fala assim, Exato. Ó, imagina, você deita numa mesa de cirurgia e fala assim, ó, cara, eu me habilitei como cirurgião, hoje vai ser a minha primeira. Queria agradecer você aí antes de eu te sedar. Você vai ser a Porque você é primeira minha primeira pessoa que eu vou... cobaia. O cirurgião opera porco, né? Então, ele opera animais para... É ali que ele descobre que ele vai ser um bom cirurgião. A precisão. Então, sabe, a educação física, ela teve um boom por causa do personal trainer na década de 90. 90, 2000. Ela foi muito procurada, muito exaltada. Ela cresceu demais. O currículo